2109-5900. E Mofar, felicidade é mudar. Peixaria Que Peixe, venha fisgar esse sabor. Peixe fresco todos os dias e porções fritas para você levar. Aproveite também a Quarta do Peixe, todas as quartas-feiras com descontos especiais em todos os produtos da loja. Peça sua teleentrega de porções pelo fone 3401-3315. Peixaria Que Peixe, Rua Rui Barbosa, número 111, no centro de Farroupilha. ZYU 458, canal 198, Rádio Sonora FM 87,5 MHz, Farroupilha, Rio Grande do Sul, 24 horas no ar. Sonora FM. O seu digestivo diário com opinião está começando. É o Confronto com Guilherme Macalossi. Boa tarde, eu sou Guilherme Macalossi, está começando mais uma edição do Confronto aqui na Rádio Sonora FM. O Confronto é o seu digestivo diário com opinião, com apoio cultural da Pizzaria Al Capone. Um crime contra a sua fome. RG Casa e Construção, aqui você é de casa, na Avenida Pedro Grandene, número 88, bairro Volta Grande. E Restaurante Antonielli, restaurante, café e delicatessen. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelo telefone 3035 25 29. Repetindo, 3035 25 29. Na edição de hoje do programa, vamos comentar aí sobre a tentativa de se depor Lula do comando do Petrolão. Sim, há uma tentativa em curso de se reverter aquilo que todos nós sabemos e se aplicar uma narrativa que não faz o menor sentido, que é a de que o Michel Temer seria o líder da tal quadrilha. E tudo isso em virtude da capa da revista Época da Semana, que entrevistou o Joesley Batista, empresário, delator, atual residente dos Estados Unidos da América, onde compra frufrus, enquanto o país agoniza aqui, em virtude da sua delação premiada. E vamos também entrevistar o jornalista Eduardo Bisotto, que vai comentar, vai repercutir o caso aqui no Confronto. Tarde de frio aqui em Farroupilha, Rio Grande do Sul, com um tempo bastante baixa temperatura, depois de alguns dias de sol. Nós vamos entrando no inverno, eu particularmente não gosto, e de qualquer modo eu quero aqui dar as boas-vindas ao frio seco, né, Fetter? Porque o frio molhado já ninguém mais aguentava. Felizmente o frio seco agora está chegando e quanto menos chuva, melhor. Um abraço especial antes de entrarmos no editorial para os meus queridos amigos Eduardo Pisoni, Césio Verona Júnior, o Luciano Zatti e o Rafael Mazo, que estiveram comigo lá no Uruguai nesse último final de semana. Nós estivemos lá nas praias do Uruguai, estivemos em La Paloma, La Pedreira, Punta del Diablo e outros lugarejos muito simpáticos. O Uruguai, que eu não conhecia, é um país simpático. Eu tive, digamos, uma experiência com a ripongagem que eu nunca tinha tido também. E eu vou narrar ela, aí um pouco mais crítico, vou narrar ela num próximo texto que eu venho escrever, mas no todo foi muito positivo. Só triste constatar o quanto feio é o sul do Rio Grande do Sul, principalmente o Chuí, né, que parece uma cidade assim, devastada por uma explosão nuclear e esquecida da história. Né, muito feio, realmente sim, um clima de velhacaria, né? Pelotas, nós estivemos na volta, nós almoçamos em Pelotas, tem uns prédios históricos belíssimos, mas pelos que a gente passou, quase todos não conservados. Então, olha, há muito o que fazer no sul do Rio Grande do Sul, né? E o Uruguai se acostumou com esse estilo, digamos, alternativo, né? Que é uma solução prática para o problema da pobreza, né? Quando você é um país muito pobre, você vende para os turistas que você é rústico e simples. No caso do Uruguai está dando certo e eles têm tido algum sucesso na recepção de turistas interessados num destino um pouco mais alternativo. Mas é um país muito simpático, pelo menos esse trecho aí que a gente conheceu. E que eu nunca tinha ido. Terra da minha avó, aliás, Dona Maria Teixeira.
Vamos para o nosso editorial de hoje. O editorial de hoje é sobre a capa da revista Época, que veio com a fala de Joesley Batista. Vamos lá. Senhores, tempos estranhos esses, hein? Tempos em que se quer remover Lula do comando do Petrolão. Pelo menos foi isso que a revista Época deu a entender com a sua última capa. Vamos lá. De todos os processos que o Lula responde na justiça, são 5. São 5 processos. Um é o da Operação Zelotes. Um é o do Triplex, que atualmente está em fase de julgamento na primeira instância, por parte do juiz Sérgio Moro. O outro é o do sítio de Atibaia. Temos o de obstrução de justiça. E o quinto, que é o mais importante e que ainda não começou a ser avaliado, que é o que está no Supremo Tribunal Federal, chamado Processo Mãe, onde o Lula responde por formação de quadrilha. Vocês lembram do PowerPoint do Deltan Dallagnol? Lembram do PowerPoint? Este PowerPoint aqui, ó. Vocês estão vendo ele agora. Esse PowerPoint se tornou muito famoso na época em que o Deltan Dallagnol e os outros procuradores da Lava Jato em Curitiba denunciaram o Lula por causa do Triplex. Naquela oportunidade, a divulgação deste PowerPoint foi inadequada. Por quê? Porque este PowerPoint serviria para ilustrar a denúncia que corre contra o Lula em Brasília, no Supremo, que é o processo por formação de quadrilha, no qual o Lula é, e eu vou explicar aqui no editorial, visto por todos como o grande chefe. Então foi inadequado naquele momento, porque naquele momento o processo que estava sendo feito contra o Lula, a acusação era de ter recebido um triplex como propina da OAS. Então este PowerPoint, ele mostra claramente qual é o papel do Lula, ainda que ele tenha sido inapropriado. Naquele momento, ele está absolutamente correto. É exatamente isso que aconteceu no Petrolão. Ao contrário da acusação envolvendo o Triplex no Guarujá, onde a materialidade é bem mais difícil de ser obtida em vista da sua natureza. Por que eu digo isso? Porque o processo que corre em Curitiba contra o Lula, eu já expliquei aqui no programa, o processo que corre contra ele, o do Triplex, ele é difícil de ter uma prova material conclusiva. Porque a maior prova de que o Lula é o dono do Triplex é que ele não é o dono do Triplex. Repetindo, quando você recebe um favorecimento escuso, você obviamente não vai registrar isso de forma oficial, né? Você não vai pegar um Triplex recebido em propina e vai registrar em cartório. Você vai pegar e vai colocar um laranja como suposto dono e vai, digamos, utilizar o apartamento de forma secundária, de forma escondida, que era o que o Lula fazia. Então é difícil tu provar, porque todos os documentos oficiosos mostram que o apartamento não estava em nome do Lula. A comprovação nasce de testemunhos, de evidências, de outros documentos laterais, mas não existe uma prova concreta, material, irrefutável de que o Lula é o proprietário do apartamento, exatamente porque o apartamento foi dado como propina. Então é difícil esse processo. Esse é um processo difícil. É considerado um processo difícil de ele ser condenado, ainda que eu acho que ele vai ser condenado nesse processo. Ache, não tenho certeza. Não sou mãe de Ná aqui para ficar prevendo o que vai acontecer, tá? Esse processo que corre em Brasília, entretanto, ele tem todo um arcabouço de testemunhos e provas que evidenciam a centralidade e o poder decisório que o Lula tinha em todos os aspectos do Petrolão. Atenção, todos os aspectos do Petrolão. Em outras palavras, ele era o capo de tutti capi do esquema. Em tradução para o português, o chefe dos chefes do esquema.
expressão capo de tutti capi é muito famosa na máfia italiana. Nesse final de semana, a revista Época veio com uma matéria contrária à história que todos nós conhecemos até aqui. Uma entrevista com Joesley Batista, proprietário da JBS e mais novo delator bomba da República. Ele afirmou que, abre aspas, Temer é o chefe da quadrilha mais perigosa do Brasil. A capa da revista Época é essa aqui. As palavras estamparam a capa da publicação com letras garrafais. Quem está assistindo pelo Facebook pode notar. Quem está ouvindo a transmissão pelo site ou pelo dial está acompanhando a minha descrição. Então foi colocado lá na capa da Época, em letras garrafais, com direito, vejam senhores, ao Joesley pintado de vermelho, né? Num tom assim meio de filme de suspense B, né? Aqueles filmes onde o assassino mata muito adolescente numa casa isolada. Joesley está parecendo isso nessa capa. Bom, essa capa da Época é, digamos, a primeira vez, desde o início da Operação Lava Jato, que a autoridade de Lula na cadeia de comando criminosa é colocada em dúvida. Até aqui, senhores, delatores das mais variadas procedências confirmaram em uníssono que ninguém mais do que ele mandava na coisa toda. De diretores da Petrobras, passando por empreiteiras, até chegarem ex-colegas de partido. Todos que prestaram depoimentos e informações apontaram o dedo para o Lula. Não é à toa que os apelidos atribuídos a ele ressaltam a sua importância e predominância. Chefe, Nine, Brahma, para ficar apenas com os mais notórios. Em maio, Renato Duque, o ex-diretor de serviços da Petrobras, em depoimento prestado em Curitiba, afirmou que, abre aspas, o presidente Lula era conhecido como chefe, era chamado como grande chefe, Nine, fecha aspas. E naquele depoimento, Renato Duque, inclusive, faz um gesto, dizendo que quando o Lula não era nominado, a forma de se referir a ele era fazendo o seguinte gestuário, mexendo no queixo e nas bochechas, né, para ressaltar a barba. Barba era o apelido do Lula lá na época da ditadura, quando ele era alcaguete dos militares. Então ele também tinha este apelido, né, para os que, né, não queriam falar o seu nome. O inominável Lula. Por sua vez, o Delcídio do Amaral, aliado de primeira hora do ex-presidente, ex-líder de Dilma Rousseff no Senado Federal, nesta última legislatura, afirmou em entrevista à revista Veja de algum tempo atrás que Lula era o comandante. Abre aspas. Palavras de Delcídio. O Lula negociou diretamente com as bancadas as indicações para as diretorias da Petrobras e tinha pleno conhecimento do uso que os partidos faziam das diretorias, principalmente no que diz respeito ao financiamento de campanhas. O Lula comandava o esquema. Fecha aspas. João Santana, responsável pelo marketing do governo e das campanhas petistas, atribuiu a Lula a última palavra no que dizia respeito aos pagamentos de Caixa 2. Em delação premiada, afirmou que tais decisões dependiam da, abre aspas, palavra final do chefe. Fecha aspas. Mas não é só isso, senhores. Os depoimentos dos empreiteiros, como o próprio Léo Pinheiro da OAS, mostram uma relação de subserviência dos empresários em relação ao ex-presidente. Um dos trechos mais bombásticos da fala de Pinheiro se deu quando revelou que Lula havia ordenado a destruição de potenciais provas de corrupção. Havia, portanto, uma hierarquia. E em seu topo não estava um empresário ganancioso ou um político fisiológico. Quem estava? Estava Lula. É inclusive errado atribuir a Lula
o crime de corrupção passiva. Porque o Lula não era corruptível. Ele era o grande corruptor. Ele instrumentalizou as empreiteiras. Não o contrário. As empreiteiras serviram a um propósito maior. Elas não obtiveram lucros. As empreiteiras brasileiras estão todas quebradas. A OAS está em concordata. A Odebrecht está fazendo acordos de leniência para sobreviver. Qual foi o grande lucro dessas empresas? Nenhum. Elas foram obrigadas a participar de uma sociedade criminosa onde elas forneciam recursos para que um projeto criminoso de poder continuasse. De modo, meus caros ouvintes, que o surgimento de Michel Temer como novo grande líder de quadrilha não faz o menor sentido. Não faz o menor sentido. Fosse assim, tal liderança também se mostraria por meio dos relatos de outras testemunhas. Mas vejam, nem Marcelo Odebrecht, nem Emílio Odebrecht, nem os já citados Léo Pinheiro, Delcídio do Amaral e João Santana, para ficar só nesses, falaram nada que pudesse levar a tal conclusão. Então o Michel Temer surge aqui como um personagem deslocado, disputando topos de uma organização criminosa com alguém que já era conhecido notoriamente por sê-lo. Fica a impressão, senhores, de que há um esforço para se distorcer a realidade, substituindo-a por uma narrativa desconexa, onde Temer assumiria um protagonismo que jamais foi comprovado nos autos. Querem depor Lula do comando do Petrolão. Aí sim é golpe. E esse foi o nosso editorial de hoje. Confronto, sua dose de opinião com polêmica destilada. Pois é. As coisas estão caminhando para esse sentido, né? Está se retirando Lula do comando. Aliás, o depoimento do Lula, então, aquele que ele ficou horas falando com o Sérgio Moro, parece que foi realizado no século passado. Né? Já ninguém mais fala disso. Se fala do Joesley. E o caso do Lula, os vários casos do Lula foram colocados em quinto plano. Aliás, eu acho que é engraçado, né? É engraçado isso. Vocês acham realmente... Agora eu quero falar com você aí que está me escutando. Eu fiquei 14 anos mandando no país. 14 anos. Você acha que o Michel Temer, que nessa época aí, no máximo foi um deputadozinho, até que tinha lá uma influência e tal, mas vocês acham mesmo que o Michel Temer tinha mais poder que eu? Hein? Porque assim, ó, o Michel Temer, ele é um doutor, né? Ele é catedrático, ele é formado em Direito, ele é um homem de estudo. Eu estudei na escola da vida, né? Aprendi a ser gente lá no chão do sindicato, fazendo negociata com os patrão e servindo de alcogote. Então, como eu tenho uma formação de sindical, eu tenho uma capacidade de agregar e de liderança muito maior que a do Michel Temer. Historicamente, aliás, eu sou conhecido por fazer esse negócio de negociar, de conseguir juntar assim, os interesses diferentes. Então eu acho que eu sou muito mais gabaritado para ser chefe do que o Michel Temer. É ou não é? Querem até me tirar isso, ora? Querem me tirar até o comando do Petrolão? Já me tiraram do Mensalão? Tiraram, inclusive, o do Mensalão. Porque quando o Lula era presidente da República, sob suas barbas já acontecia o Petrolão, nós conhecíamos só a sua ponta do iceberg, que era o Mensalão, e ele não foi denunciado. Ele não foi denunciado pelo Ministério Público. E quem acabou como chefe do Petrolão, do Mensalão, foi o Zé Dirceu. O Zé Dirceu tinha importância dentro do esquema, ninguém duvida. Era o grande articulador. Mas vocês acham que ele era o chefe?
Tem um livro do Ivo Patarra, eu entrevistei o Ivo Patarra aqui no programa um tempo atrás, ele falou sobre o livro dele, o Petroladrões, mas tem um outro livro do Ivo Patarra, que era militante do PT, inclusive, escreveu um livro chamado O Chefe. Acho que tem a íntegra do livro na internet, procurem. O Lula era o chefe, o maior beneficiário do Mensalão foi o Lula, o maior beneficiário do Petrolão foi o Lula e o PT. A narrativa de que o Temer é o chefe do esquema, por favor, é brincar com a seriedade das coisas. É fazer nós de palhaço. É querer fazer a gente engolir uma narrativa que não se sustenta. Não se sustenta, faticamente não se sustenta. Cartão de Fidelidade São Lucas. Adquira o seu cartão nas farmácias São Lucas e acumule pontos e vantagens. Aproveite esta novidade. Farmácia São Lucas aceita todos os cartões, inclusive o Banco Compras. Teleentrega pelo telefone 3261-2620. Repetindo, 3261-2620, cartão de fidelidade da Farmácia São Lucas. Nós vamos fazer um intervalo cultural. No retorno, nós temos a participação do meu amigo jornalista Eduardo Bisotto. Nós vamos continuar repercutindo a capa da revista Época e também esta ideia, uma ideia michuruca aí, de que o Michel Temer é o líder da quadrilha. Por favor, né? Só faltavam dizer que ele estava em conluio com a Marisa Letícia, né? Teve uma resposta lá na época que o Joesley disse que o chefe do esquema era o Temer e o subchefe era o Aécio Neves. Mas não faz o menor sentido. O Aécio Neves era líder de oposição. Como é que ele poderia chefiar um esquema que acontecia no governo do PT, do qual que ele se opunha? Não faz o menor sentido, minha gente. E tem sites aí divulgando isso e dando lastro a isso, com uma quantidade de bobagem, de estupidez, assustadora e influente, infelizmente. Vamos adiante. O confronto volta em seguida aqui na Rádio Sonora FM. Fiquem ligados, nós estamos com transmissão ao vivo pelo site www.radiosonorafm.com.br, pelo dial 87.5 e aqui no Facebook, na minha página Guilherme Macalossi, depois na Rádio Sonora. Voltamos daqui a pouco com a participação do jornalista Eduardo Bisotto. Linha editorial e polêmica destilada. Você está ouvindo o Confronto com Guilherme Macalossi. No Empório das Carnes, você sempre encontra carne de qualidade para um churrasco caprichado, preço justo e muito sabor. Tenha certeza da qualidade em sua mesa. Empório das Carnes, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 356, Sala 10, Centro, Farroupilha. Fone 3412-7000. Al Capone, pizza de máfia, faça parte de nossa família. 50 sabores, pizza divina, 7 tipos de carnes com corte especial. Serviço Máfia del Sabore será sua companhia. Al Capone, pizza de máfia, pizza por De terça a domingo, das 19 às 23 horas. Reservas pelo fone 3412-0222, em Farroupilha. Teleentrega Restaurante Antonielli. Saboreie os melhores pratos da cidade na comodidade da sua casa. É só pedir pelos fones 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Restaurante Antonielli, de segunda a sexta, das 11 às 13h30 e das 18 às 23 horas. Nos sábados, das 11 às 14h30 e a partir das 18 horas. E aos domingos, das 11 às 15h30. Restaurante Antonielli, Rua Marechal Deodoro da Fonseca, 174, Centro. Teleentrega 30 35 25 29 e 26 28 40 97. Casa do Mármore Micfel. Arte, estilo, beleza em acabamento 100% a água. Qualidade em cozinhas, banheiros, pisos, mesas, balcões, pingadeiras, soleiras, revestimentos, fachadas, escadas e muito mais. Mármore, granito, basalto, silestones, pedras nacionais e importadas é na Casa do Mármore Micfel. Rua Francisco Bareta, 45, Bairro América. Fone 3261-7953. Fanpage Casa do Mármore Micfel. Ouça de segunda a sexta, das 17 às 19 horas. Sonora Sunset. Os melhores hits de todos os tempos, com os clássicos e lançamentos da música mundial.
Sonora Sunset, seu final de tarde muito mais leve e agradável, aqui na Sonora FM. A Toque de Classe oferece o serviço de revitalização, reforma e restauração de vasos, arranjos e harmonização da decoração. Tudo com bom gosto, exclusividade e diferenciação, sem custar mais caro. Entre em contato com a Toque de Classe e tenha uma assessoria completa na decoração. Toque de Classe, um toque muda tudo. Fone 3268-1466. Pensou em reformar? Na RG Casa e Construção você encontra tudo o que você precisa. Aproveite as ofertas em materiais e o frete grátis. Facilidade na negociação e atendimento de primeira é na RG Casa e Construção. Rua Pedro Grendene, 880, bairro Volta Grande. Fone 3261-3436. Sonhos, sorrisos, amores, muita história pra viver, lembranças pra eternizar, destinos pra conhecer, presentes, bons momentos, aquilo que é especial. Fotografia registra as melhores memórias e deixa a felicidade ficar. Pavan, estúdio Impressões Fotográficas. Você e a Pavan, muita história pra clicar. Um restaurante aconchegante, com sabores caseiros diferentes todos os dias que trazem a sensação de estar em casa. Atendimento qualificado que valoriza seus clientes. Muito mais que um restaurante, tem sabor de lar. Restaurante Sabor de Lar, Rua Pinheiro Machado, 542, em frente ao Bradesco. Viver a vida de um jeito mais que especial, ver tudo mais colorido, tudo tão natural, enxergar o mundo de uma maneira diferente. Ótica Bela Vista, sua visão, nosso olhar. Ótica Bela Vista. Com O Boticário, você pode trabalhar com liberdade, do seu jeito e fazendo o que gosta. E o melhor, vendendo os produtos que todo mundo adora. Aproveite, seja uma revendedora O Boticário e aumente sua renda. É super simples. Você pode receber os produtos em casa ou retirar na hora na sua central de venda direta. Acesse oboticariocomvocê.com.br ou ligue para 0800 729 9050 e descubra como você pode revender uma das marcas mais desejadas do Brasil. O Boticário. Acredite na beleza. Em Farroupilha, ligue 3035 3935 ou 999 796267. Está chegando a Farroupilha, o primeiro restaurante de frutos do mar da cidade, Puerto Madeiro. Prove pratos exclusivos em um ambiente especial. Prepare-se para uma experiência única. Embarque nesta onda de sabor. Puerto Madeiro, restaurante de frutos do mar. Em breve, em Farroupilha. Curta a página Puerto Madeiro, Frutos do Mar e aguarde. Sonora FM, a rádio que todo mundo ouve. Uma rádio leve, light, agradável, uma seleção musical feita pensando em você. Para deixar seu dia melhor. 24 horas de música boa. Faça parte da programação pelo e-mail contato@radiosonorafm.com.br ou pelo nosso WhatsApp 54996942899. Confronto, o seu digestivo diário com opinião está de volta. Para a tristeza dos que odeiam, estamos de volta aqui na Rádio Sonora FM, sempre causando raiva, né? E reações de nojinho daqueles que não suportam a crítica. Mas nós estamos de volta, né? Cada vez mais pujantes aqui nas ondas do 87.5, aqui hoje falando aí sobre a capa da revista Época, toda essa repercussão envolvendo o caso Joesley Batista, que falou, deu uma entrevista na revista Época, e nós estamos comentando, o editorial foi sobre isso. Agora na volta nós temos a participação do meu amigo jornalista Eduardo Bisotto, meu colega no portal Sul Connection. Nós já vamos voltar a este tema. O
Problemas para gerir o seu negócio? Conheça o software Apliper e controle a sua empresa. Gestão de estoque financeiro, nota eletrônica, SPED fiscal, assistência técnica diferenciada e muito mais. Conheça o software Apliper na Persiste Informática Farroupilha. O software Apliper conta com uma versão básica, ideal para você que quer simplesmente emitir nota eletrônica. Ligue e conheça. O telefone 3261-7527. Repetindo, 3261-7527. Muito bem, temos ao vivo a participação do jornalista Eduardo Bisotto. Bisotto, seja muito bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Guilherme, boa tarde, ouvinte do Confronto. É sempre uma alegria imensa participar do programa. Muito bem. Antes de colocarmos no ar o Bisotto, temos aqui comentários dos nossos ouvintes. Tem uma porção de comentário aqui. Começar... A Thaís está perguntando se eu fiz boa viagem. Thaís Scalco está fazendo pergunta se eu fiz boa viagem. Estava boa viagem. Obrigado, Thaís, pela mensagem. Odilon Tesser mandou um abraço, bom programa nesse frio, é isso aí, vamos esquentar a tarde com polêmicas, Odilon. Thaís Galvão, quero ver o texto sobre a ripongagem. Calma, o Thiago Galvão, aliás. Thiago, pode deixar que o texto vai sair dentro em breve, tá? Me espere só mais 2 dias que eu escrevo o texto. O André Garcia, essa delação da JBS parece uma cortina de fumaça para esconder o grande chefe de quadrilha que aparelhou o país. Também mandar um abraço aqui para o Nestor Zanonato, que está na escuta, mandando um abraço de volta. Um abraço aí para o meu amigo Odair de Matos, também que está nos escutando. Justino Paradinha, também a Liz Chaves, a Luciane Sperling, também a Kátia Nunes, a Madeleine Skin, não sei se é Skin, ela pergunta, será que nós podemos defender alguém? Nós podemos defender a verdade, Madeleine. O Caio Brigato está dizendo, Guilherme, temos que lembrar que o decreto que permitiu a JBS ser um player internacional, comprando empresas em outros países com dinheiro do BNDES, foi assinado pelo Lula. É isso aí, a JBS cresceu no governo petista. Rogério Celso Hansen concorda com o que nós falamos aqui. E você que está aí acompanhando a edição de hoje, por favor, mande seu comentário, sua pergunta, enquanto o programa vai andando. Eduardo Bisotto, vamos começar aí. Eu vi que tu também comentasse no Facebook uma série de postagens que tu fizesse aí sobre a capa da revista Época. Dá para acreditar que o Michel Temer, a essa altura do campeonato, é chefe de uma quadrilha, e ainda mais da maior quadrilha do país? É uma piada de péssimo gosto, né, Guilherme? A capa da Época, ela é uma síntese da inteligência do brasileiro médio. Ela chama o brasileiro médio de imbecil, de otário, de idiota. Ela pede para as pessoas ignorarem que há pouco mais de 3 anos Michel Temer era nomeado pela Dilma numa tentativa desesperada de salvar a articulação política do governo e saiu dessa articulação política completamente desmoralizado, justamente porque não mandava nada. Isso aí, boa lembrança. Ninguém falou disso, boa lembrança. Então é assim contra a inteligência do brasileiro médio, chamar todo mundo de otário. Então, esqueçam tudo que a Lava Jato mostrou até agora, esqueçam tudo que foi revelado desde a época do Mensalão até hoje, esqueçam quem estava no comando do país por 13 anos e aceitem o que um bandido confesso, que é o caso do Sr. Wesley Batista, está dizendo. Que o Temer é o chefe da quadrilha e que o Aécio é o subchefe, pelo amor de Deus. A piada de péssimo gosto, é ridículo, é patético, é deprimente. É importante dizer o seguinte, né? Ainda que se tenham críticas aí a algumas atitudes e alguns procedimentos, pelo menos os procuradores de Curitiba estavam, digamos, desenhando a Lava Jato de uma forma correta, né? E aquele PowerPoint que eu disse que era absolutamente indevido para aquele caso, ele estava conceitualmente correto, né? Quer dizer, aqui quem está assistindo novamente vai ver, Lula no centro, né? Tem ali depoimentos, reação de Lula, expressividade, maior beneficiário, enriquecimento ilícito, vértice comum, José Dirceu, pessoas próximas do Mensalão, pessoas próximas na Lava Jato, perpetuação criminosa no poder, poder de decisão, governabilidade corrompida, petrolão mais propinocracia. Então, os procuradores da Lava Jato em Curitiba, pelo menos identificaram corretamente o alvo. Agora, o que está acontecendo a partir de Brasília, a partir do senhor Rodrigo Janot, é a subversão de tudo que se conhecia até aqui, né, Bisotto?
O Guilherme, talvez aquele PowerPoint tenha marcado um turning point da Lava Jato e dali em diante a operação não conseguiu mais se encontrar. Por que eu digo isso? Ainda que conceitualmente correto, aquele PowerPoint saiu da questão técnico-investigativa criminal e adentrou na seara política. Adentrou no campo da dedução, do que eu acho, do que se esperava. Nós conversamos algumas vezes, fora do ar, no inbox do Facebook, em outros momentos. A única coisa fácil de se pegar o Lula, e eu conversei sobre isso com alguns amigos juristas, e eles concordaram. A acusação mais fácil de se fazer ao Lula e possível de ser comprovada, ainda que se apelando para uma eventual teoria do domínio do fato, era de chefe de quadrilha. Sim, que foi o que eu disse no editorial, o processo mãe que corre no Supremo. Isso. Então, todas as outras são de muito difícil comprovação. O triplex, há um compromisso de compra que qualquer um pode fazer e que depois não foi exercido. Que a dona Marisa fez e que não foi exercido. Então ele não ganhou o triplex. Ele não fez uso do triplex. O fato dele ter ido lá visitar o imóvel não comprova absolutamente nada. Ainda que ele tivesse comprado o triplex, teria que se comprovar que ele não pagou, que a OAS deu em troco de propina. Não aconteceu a conclusão do negócio. A dona Marisa assinou um compromisso de compra que não foi concretizado. O sítio está lá no nome do Jorge Bittar. O que impede um amigo, compadre, de ceder o sítio para o uso de outro? Nada, absolutamente nada. Sim, a natureza desses crimes é difícil de ser comprovada, porque é uma propina. A maior prova é que ele não é o dono. Isso aí. Então você... Já no caso ali, eu falei no editorial, há um arcabouço enorme, que se tu aplica a teoria do domínio do fato, que já foi aplicada no Supremo Tribunal Federal em outras ocasiões, a condenação é quase certa. E aí tu consegue pegar ele como chefe de quadrilha, mas é o único crime possível. E agora, até para isso, as organizações Globo, em conluio com a PGR e com o STF, agora tentam descaracterizar até isso, apresentando Michel Temer como novo chefe de quadrilha. É patético, é deprimente, é ridículo. Aliás, eu gostaria de chamar a atenção, Guilherme, para onde que surgiu essa teoria. Essa teoria não surgiu nesse final de semana, essa narrativa não foi inventada de improviso. O Joesley vocaliza uma tese que vem sendo defendida na esgotosfera esquerdista desde pelo menos 2014. Quando começaram as primeiras denúncias de corrupção no governo Dilma, que aí chegou o Petrolão, quando estoura a Lava Jato, essa tese de que o Temer, na verdade, era um grande corrupto, começou a ser apontada nos blogs esquerdistas. Um dos seus maiores defensores é o jornalista Luiz Nassif, irrigado com algumas centenas de milhares de reais de dinheiro público de patrocínios da Caixa Econômica, do Banco do Brasil e da Petrobras. O porta-voz, claro, da organização criminosa. Mas a questão é a seguinte: pela própria natureza do PMDB, não há como o Michel Temer ser o líder de uma grande quadrilha. Porque a natureza do PMDB é ser fracionário. O Michel Temer não tem uma influência gigantesca. O PMDB é uma colcha de retalhos, onde tem inúmeras lideranças. O Renan Calheiros não se submete ao Michel Temer. E ainda é inimigo, aliás, do Michel Temer. Então não há como ele ser agregador de nada. Já o Lula não, eu falei aqui, imitando o Lula, inclusive. Eu sempre fui um agregador. Então eu sou muito mais gabaritado para ser chefe de alguma coisa que o Michel Temer, ora. Ainda que o Michel tivesse toda essa força, toda essa influência, todo esse poder, nós teríamos que rasgar tudo que nós soubemos até 2016, até o final do governo Dilma, que ele foi vice-figurativo no primeiro mandato, que ele não mandava nada no governo, que várias pessoas ligadas a ele foram exoneradas de seus cargos em diversos momentos pela própria Dilma, que ele foi para a articulação política e seus acordos nunca foram cumpridos, que ele saiu da articulação política absolutamente desmoralizado porque a Dilma não cumpria nenhum acordo que ele selava. Então, que tipo de chefe é esse que não entrega nem acordos políticos simples a serem entregues? Que tipo de chefe de quadrilha é esse? E o que a época fez esse final de semana, tanto que virou meme nas redes sociais, virou piada. Eu postei algumas brincadeiras, que no final da próxima vítima o Temer era o assassino, que no final da Copa de 98 quem provocou a convulsão no Ronaldinho foi o Temer. Porque tu sabe quem é que foi o fundador, sabe quem é que era o sócio oculto na fundação do Foro de São Paulo? Junto com o Lula e o Fidel Castro. Ele manipulava os dois. Sim, ele nunca foi na Assembleia, ele ligava e mandava.
Então, o negócio virou piada porque não se trata de jornalismo, é uma peça de propaganda. Por que não tem a pergunta lá básica? Queriam saber do jatinho que o Temer viajou em 2011, mas ninguém se preocupou em perguntar quanto custou a campanha do senhor Edson Fachin para o Supremo Tribunal Federal. Ninguém se preocupou em perguntar o quanto o lobista Ricardo Saúde gastou com políticos nas andanças, nos jantares que vararam noites em Brasília, no convencimento ao senhor Renan Calheiros. Bom, o Joesley falou que o Renan é um coitadinho que não tinha poder nenhum. 16 anos mandando na República, várias vezes presidente do Senado, e ele é menos poderoso que o Michel Temer. Quase que dono do Senado, né? Um vice decorativo. Então, é uma peça de propaganda porca, mal feita. Nós vimos que quem tentou bancar, e aí eu chamo a atenção um dado positivo, o povo brasileiro, ainda que alguns resistam, até pelo investimento psicológico feito, e muita gente quis bancar essa brincadeira de que o Janot estava certo. O Luciano Ayano no Facebook tem usado uma expressão muito boa para explicar a tática que a PGR vem investindo. É a tática das 72 virgens do paraíso. Nós vamos pegar o Temer, vamos pegar o Laerte. Bem por aí. E no final de tudo, o Lula vai estar preso. São as 72 virgens do paraíso. Aguardem, sofram, aceitem tudo, que no final o PGR oferece as 72 virgens do paraíso. Então, tem uma galera que ainda está com dificuldade de recuar. Mas quem tentou bancar o jogo da PGR e das organizações Globo explicitamente, como aconteceu com o antagonista, está apanhando até agora. Está apanhando até agora porque as pessoas não são idiotas. O brasileiro médio ele não é idiota. A gente sabe, ninguém aqui, Guilherme, em nenhum momento afirmou que o Temer era um santo. Não. Não. Nós estamos apenas contextualizando a importância das figuras, o papel e aquilo que nós sabemos a partir do quê? Dos fatos, das evidências, das provas, dos depoimentos, ao longo de 3 anos, desde 2014. Aliás, desde 2005, quando nós ficamos sabendo do mensalão. Porque se o Michel Temer era o chefe desde aquela época, por que ele nem foi mencionado naquela oportunidade? Ele era um simplório deputado, com dificuldade de se eleger, inclusive. Tu mencionaste o mensalão agora, eu acho importante para a gente contextualizar o que aconteceu lá em 2003, entre 2003 e 2005, e o porquê o mensalão foi criado. No finalzinho de 2002, alguns gaúchos aí do MDB, de raiz, do famoso PMDB autêntico, quando lembrar, o Zé Dirceu e o Michel Temer deram uma coletiva, os dois juntos, finalzinho de 2002, no período de transição ainda entre os governos Fernando Henrique e Lula. E anunciaram uma coalizão de governo entre PT e PMDB, em que o PMDB ia dividir os ministérios meio a meio com o PT. Anunciado isso, Lula desautorizou publicamente o Zé Dirceu, chamou o Delúbio Soares e articulou uma colcha de retalhos de partidos nanicos. A gênese do mensalão é para evitar a influência do PMDB no governo. Sim. Inclusive, eu falei dos gaúchos que iam lembrar disso, porque inclusive chegou a se anunciar que o Pedro Simon seria ministro das Minas e Energia. Pouca gente lembra disso. Eu lembro que eu tenho uma memória boa para essas articulações e para esses acertos de bastidor. Foi feito publicamente, e aí o Lula desautorizou, preferiu nomear companheiros petistas derrotados nas eleições, caso do Olívio Dutra, aí no Rio Grande do Sul, o José Fritz, que tinha sido derrotado pro governo aqui de Santa Catarina, a Benedita da Silva, que tinha perdido a eleição no Rio de Janeiro, nomeou toda essa gente, inventou mais um ano de ministério, deu o segundo escalão para partidos nanicos e se implantou o mensalão, que depois de um upgrade viraria o Petrolão, que era a compra de partidos pequenos e médios, como o PP, para garantir a governabilidade. Para que toda essa engenharia? Para impedir que o PMDB tivesse influência real no governo. Então, essa história de que o PMDB manda, de que o PMDB é chefe, isso é uma piada de péssimo gosto. Mesmo quando o PMDB adentrou no governo, a partir de 2006, a partir da reeleição, e passou a sempre foi minoritário. Sempre foi minoritário. A agenda econômica e política do país, no campo externo, no campo interno, sempre foi a do PT, nunca foi a do PMDB. O PMDB só dava sustentação e freava os ímpetos revolucionários do PT. Era o contrapeso revolucionário dentro do governo. Mas nunca direcionou política alguma, tanto no exterior quanto no interior. Nada. A política econômica não era a política do PMDB, a política externa não era a política do PMDB, porque no campo exterior e no campo interior, a política do PMDB é muito mais conservadora do que a política do PT, que é uma política radical de esquerda.
Então como é que manda? Manda em quê? Aonde? Quando? Em que momento? Agora é bom a gente entender em que contexto que aconteceu essa capa da época. A verdade é que a PGR, o ministro Edson Fachin, as organizações Globo, enfim, essa turma que apostou no Tudo ou Nada, com aquela gravação armada pelo Joesley contra o Temer. Que, aliás, ressalte, eu falei aqui da última vez que tu participou, sumiu, né? Ninguém mais fala da tal da gravação. A gravação sumiu. A tal perícia que ia ser feita e tal, ninguém mais tratou do assunto. A Folha de hoje diz que a PF chegou à conclusão de que não houve adulteração no áudio. Já apareceram alguns especialistas em áudio dizendo que se aquilo ali não teve adulteração, eles rasgam a experiência de 40 anos em áudio. Mas enfim, Guilherme, o pessoal que apostou no Tudo ou Nada lá atrás, porque o áudio não diz nada com nada, o áudio pode estar íntegro, não tá, nitidamente foi adulterado. Ainda que não o fosse, o áudio não mostra o presidente cometendo crime algum. Não mostra o presidente anuindo com prática corrupta nenhuma, ao contrário do que os puros de plantão querem fazer crer. Esse pessoal que articulou o golpe lá atrás e que apostou tudo que o Michel Temer não resistiria e renunciaria, agora o relógio corre contra eles. O mandato do senhor Janot expira agora em setembro. E o presidente Michel Temer certamente vai nomear no lugar dele na PGR alguém minimamente alinhado ao governo. Até porque o que nós estamos vivendo é algo inédito. Nunca antes na história desse país, para fazer uso de uma expressão ludista, se teve um PGR jogando como inimigo do presidente da República. Como inimigo de morte, como alguém dedicado diuturnamente a destruir o governo. Então é óbvio que o Temer vai nomear alguém minimamente alinhado ao governo, e aí as pessoas sabem que a chance de um contra-ataque vir não é pequena. O Joesley já está sentindo na pele o peso da escolha dele. O Joesley também apostou que derrubaria o presidente. E derrubado o presidente, todo mundo esqueceria do golpe que ele foi beneficiário. Agora ele está pagando o preço. A JBS já está sofrendo no mercado, vai sofrer com ações da Receita Federal, e daqui a pouquinho, com o novo PGR que resolve investigar o que é interessante. Você veja, hoje o PGR acaba de vazar, Guilherme, via seus canais oficiosos, leia esse blog no Antagonista, que ele pretende fazer uma anistia para o Caixa 2, para o Congresso aceitar a denúncia contra o Temer. Ou seja, em troca de pegar o Temer... É propina, não é? Não pode se considerar propina? É propina. Isso é corrupção em praça pública. Ele está corrompendo os agentes. Eu anistio vocês em troca de vocês derrubarem o Temer. Eu garanto um salvo-conduto para a classe política e vocês me ajudam a derrubar o presidente. Perdeu-se completamente a noção do limite. No mundo civilizado, esse senhor já estaria afastado da Procuradoria-Geral da República. Não faz o menor sentido os movimentos dele mais recentes. Aliás, faz se entender que ele é um golpista tentando levar o golpe ao cabo, coisa que até agora ele não conseguiu. Mas visivelmente vai continuar até pelo menos o fim de seu mandato de setembro, caso não aconteça nada até lá, que ele bote freio, que já deveria ter acontecido. Se eu sou o presidente Michel Temer, já teria acionado o Senado com pedido de impeachment do procurador. Mas obviamente, o senhor Rodrigo Janot perdeu as estribeiras. Aliás, na contramão da época, a revista Isto É, desta semana, veio com uma matéria aí revelando o verdadeiro terror de Robespierre que o Janot instaurou dentro da Procuradoria-Geral da República. Chegasse a ler a matéria? E o que Isto É revela, Guilherme, é muito grave, porque assim... de todo aquele... Mas ali não é ilação, ali são pessoas do Ministério Público falando. Em on, se identificando, são procuradores que se identificam. Não são procuradores plantando informação em off e se escondendo atrás de sigilo da fonte. É gente que botou a cara. E o que traz a maior preocupação ali é que se mostra que no bojo daquela tentativa de golpe contra o presidente Michel Temer, talvez o procurador que está preso lá não seja funcionário da JBS. Talvez ele em nenhum momento tenha feito negociata dentro da PGR. Talvez ele tenha caído justamente porque os serviçais da JBS na PGR estão no comando e armaram para cima dele. O que se tem lá é muito grave, Guilherme, muito grave mesmo. Em qualquer país civilizado, o Janot estaria afastado pelo menos até com uma investigação independente. E vamos lembrar aqui o caso da delação do Léo Pinheiro, que o senhor Rodrigo Janot jogou na lata do lixo. Quer dizer, quais foram as razões que levaram o Rodrigo Janot a jogar o depoimento do Léo Pinheiro na lata do lixo e autorizar esse depoimento do Joesley Batista?
que foi vazado, que teve uma gravação feita de forma ilegal com o presidente da República e foi validada. Qual é o critério desse cara? E aí, com o ministro no STF validando tudo isso, que só chegou ao STF pelas mãos de um lobista da JBS, com dinheiro da JBS, operando no Congresso Nacional a partir de gente que a JBS havia comprado. E daí eu lhe pergunto, nesse caso, qual é o papel da Globo, já que tu falaste das organizações Globo? Por que há esse interesse? Eu vi uma fala do Lula esses dias, dizendo que uma das políticas que ele vai implementar num próximo eventual mandato é o controle de mídia. Isso, obviamente, afetaria a Globo. Por que ela estaria ajudando ele a voltar, então? No caso, ajudando a derrubar o Temer, ajudaria a voltar o Lula? Primeiro assim, Guilherme, as palavras do Lula têm que ser tomadas pelo valor que elas têm. O Lula falou isso num evento partidário de agitação da militância. Eu sugiro que as pessoas peguem os dados de publicidade dos 8 anos de governo Lula e dos 6 anos de governo Dilma Rousseff. Nunca a Globo ganhou tanto dinheiro quanto nesses 2 governos. Além disso, nós temos uma situação da Globo em termos de dívida na Receita Federal e junto à Previdência Social. São dívidas astronômicas, impagáveis, e que, se executadas, podem levar ao fechamento da emissora dos maridos. A Globo não tem a menor condição de quitá-las. A Globo tem muitos interesses em derrubar o presidente e eleger o presidente. Primeiro que assim, o Lula não volta no primeiro momento. Nós estamos falando da eleição de um presidente títere. Um presidente que certamente chega muito mais frágil do que o próprio Temer, que vai chegar no bolo de 2 quedas de presidente, fica claro que os golpistas podem derrubar quando bem entenderem, e para o mandato tampão. Se fala em Brasília, se dá por certo, caso houvesse uma eleição direta, que esse presidente seria o menino Rodrigo Maia. Não teria laço para durar meia hora, de um partido pequeno, o Democratas, em que todo o respeito que tem ao partido, e a sua postura firme ideologicamente, não tem lastro no Congresso. Dependeria, se o próprio Temer, sendo o maior partido do Congresso, não conseguir chegar ao fim do seu mandato, imagina o Rodrigo Maia. Vai fazer tudo que a Globo quiser e que a Globo mandar. A postura da Globo é de quem talvez, a impressão que eu tenho, e nós não temos essa informação, essa impressão, quero deixar bem claro, não é nenhuma informação que eu tenho, que a Globo deva ter tentado alguma renegociação da sua dívida, alguma jogada muito grande para sair do fundo do poço que se encontra, e encontrou barreiras no governo Temer. Até porque, até onde a gente sabe, a equipe econômica do atual governo é blindada de influências externas políticas. Meirelles, o Banco Central, essa gente não é mais do governo Lula. O próprio BNDES, nós não estamos mais na era Lula, em que esses instrumentos de política monetária e econômica eram usados para fazer política baixa, rasteira. Aliás, se o Michel Temer fosse um oportunista, ele estaria agora jogando no lixo o seu, digamos, projeto econômico reformista e estaria apostando no populismo. Para quê? Para ter algum apoio social. Ele não está fazendo isso. Ele poderia simplesmente, Guilherme, rasgar a reforma trabalhista, segurar ela, fazer a volta do imposto sindical, fazer a volta de toda a situação anterior, nomeia aí para o Ministério alguém ligado à CUT, alguém ligado a esses movimentos sociais, deixa eles aparelharem como estava aparelhado no governo do PT, e ele terminaria o seu mandato com maior tranquilidade. O problema é que o Temer é um negócio que causa choque, né? Nós estamos vendo isso com o Trump nos Estados Unidos, em que pesa eu discordar de um monte de coisas que o Trump faz, algumas das políticas mais polêmicas que ele implantou até agora, e pelas quais ele mais tem apanhado, nós estamos falando pura e simplesmente do cumprimento de promessas de campanha. Exato. O Temer, um ano antes do impeachment, lançou aquele documento do PMDB, uma ponte para o futuro. Fale-se o que se falar de Michel Temer. O fato é que até agora ele não arredou o pé 1,1 centímetro daquele documento. O que ele prometeu, as reformas liberais, uma gestão profissional e a seriedade e a recuperação das empresas estatais dilapidadas no período petista, ele está cumprindo a risca. Pega-se a Petrobras, que está com Pedro Parente, um gestor respeitado mundialmente na sua presidência. Banco Central, Ilan Goldfein, um dos economistas mais respeitados do mundo. Henrique Meirelles na presidência do Banco Central, o homem responsável pelo ciclo de prosperidade que o lulismo disputou. Então, o Temer entregou o que ele prometeu. E talvez isso esteja custando caro para ele, porque está custando
o desgosto da Rede Globo de televisão, o desgosto da Procuradoria-Geral da República, que é o topo da carreira do funcionalismo, uma galera que tá puta da cara, perdão pela expressão, mas é isso mesmo, que tá puta da cara com a reforma da Previdência, que os afeta diretamente. Então, são esses interesses que o Temer contrariou e se juntaram para tentar pôr um fim em seu governo. Muito bem. E tem mais coisa por vir aí, né? Amanhã parece que tem a questão envolvendo o Aécio Neves, tá para sair a decisão sobre o Lula em Curitiba. Não para de vir coisa nova, né, Bisotto? O que é uma pena, Guilherme, o Brasil se tornou refém, e aí não sou eu quem falo, quem o confessa é o próprio Dr. Deltan Dallagnol, o chefe dos procuradores da Operação Lava Jato em Curitiba. Ele deu uma palestra num congresso de cirurgia plástica semana passada, em que ele falou que a Lava Jato... Aonde? Peraí, aonde? Num congresso de cirurgia plástica, de médicos de cirurgia plástica. Puxa, mas tá, daqui a pouco vai dar palestra vai dar palestra em que? Em showroom, vai dar... aquelas palestras para animar auditório, de autoafirmação. Palestra. Espero concluir que piora. Olha só o que ele falou. Ele disse que a Lava Jato é como Candy Crush, em que se vai passando as fases, e no mais a narrativa dela é construída como um seriado para as pessoas poderem acompanhar com mais facilidade. Então, enquanto nós estamos brincando de seriado e de Candy Crush, a reforma trabalhista parou, a reforma previdenciária parou, outras reformas que o Brasil precisava. A reforma política, uma reforma urgente. O ano que vem nós temos eleições. Nós queremos um mínimo de racionalidade no processo eleitoral. O ano que vem nós temos que aprovar uma reforma política para esse ano. Foi extinta a doação privada, e daí vamos fazer campanha com que dinheiro? Vamos manter um modelo atual que custa uma pequena fortuna qualquer campanha, e de lista aberta, de voto proporcional, e sem doação empresarial? O crime organizado vai tomar conta do Congresso. Eu lamento informar os puros de coração que acham que tirar a influência econômica vai melhorar o processo político. O que vai acontecer é que quem tem dinheiro sujo e não está nem aí para usá-lo, que é o caso do crime organizado, vai entrar no processo político com força. Nós paramos de discutir todas as reformas. O Brasil está estagnado esperando os novos fatos, as novas explosões. Do Candy Crush de Curitiba e do Candy Crush de Brasília. Nos tornamos refém do seriado escrito pelo diretor-geral Rodrigo Janot, com os roteiristas Deltan Dallagnol, Caio Fernando Souza. Aliás, o procurador Caio, estava vendo na semana passada, ele é amigo daquele rapaz do Paulo Giraldelli. Tu lembra dele, Guilherme? É Sim. A presença do filósofo de São Paulo, que propôs o estupro da jornalista Raquel Sherazade. Esse mesmo. Então, ele é amigo do Giraldelli no Facebook. Boas amizades, né? A coisa começa a ficar cada vez mais estranha. Eu lamento porque os dados da economia, pelo menos no primeiro semestre, apontam que o Brasil estava se recuperando. Nós crescemos 1%, a inflação é a menor desde há 10 anos atrás, desde 2007. Então, os dados eram positivos. Saldo econômico da balança comercial voltou a ser positivo, né? Tem muita coisa que está completamente escanteada, né? E olha aqui, ó, não é, as pessoas, viu, Bisotto, as pessoas vêm dizer assim, Guilherme, mas é a mesma argumentação do PT na época em que eles estavam caindo e tal. Não é a mesma argumentação. Não é a mesma argumentação. Porque naquela época nós estávamos falando de uma certeza jurídica e nós estávamos falando de uma certeza econômica. Aqui não se fala de certeza nenhuma, aqui é só de incertezas que se fala. Bisotto, nós estamos já às 2 horas da tarde, o papo evolui rápido. Gostaria de te agradecer a participação e te deixar com a última palavra, por favor. Eu que agradeço, Guilherme, agradeço aos ouvintes do Confronto, é sempre uma honra e um prazer participar do programa. E já que eu não falei no começo, tu mandasse abraço e estás comentarista, quero mandar um abraço para o amigo Bruno Sartor, que está nos ouvindo. Ele trabalha aqui na Corregedoria do Ministério Público de Santa Catarina e está nos acompanhando aí durante o confronto de hoje. E também a todos que nos acompanham sempre, é sempre uma felicidade imensa participar de um programa com uma audiência tão seleta. Um abraço e boa tarde a todos. Muito bem, esse foi o jornalista Eduardo Bisotto, editor do portal Sul Connection, meu colega, participando aqui do confronto, falando aí sobre a capa da revista Época. E nós vamos, obviamente, voltar a esse assunto assim que for oportuno. O confronto vai ficando por aqui, com o apoio cultural do restaurante Antonielli, RG Casa e Construção e Al Capone Pizza de Máfia. Nós voltamos amanhã a partir da 1h da tarde
com o seu digestivo diário com opinião. Sempre aqui a partir da 1h, com transmissão ao vivo no Facebook, pelo site www.radiosonorafm.com.br e pelo dial 87.5. Um abraço a todos, uma boa tarde segunda-feira, bom início de semana e até mais. Desde o início dos tempos, aprendemos a fazer juntos. Primeiro por instinto e depois, quem sabe, por amizade.